A isomeria plana, também conhecida como isomeria constitucional, ocorre quando compostos orgânicos de mesma fórmula molecular apresentam conectividade diferente em relação aos átomos, ou seja, as fórmulas estruturais planas desses compostos são diferentes entre si. Bora começar a fazer o estudo da isomeria plana? Nós vamos estudar 5 casos de isomeria plana: a isomeria de cadeia, de função, de posição, a metameria, também conhecida como isomeria de compensação, e a tautomeria. É interessante notar que no caso da isomeria plana, o próprio nome do caso da isomeria já nos indica o que é que os compostos apresentarão de diferenças. Por exemplo, na isomeria de cadeia, serão as cadeias carbônicas que vão se diferir de um composto para o outro. Na isomeria de função, são diferentes funções orgânicas entre os isômeros. Na isomeria de posição, haverá mudança de posição, por exemplo, de uma ramificação, de uma insaturação ou então de um grupo funcional. A metameria é um caso interessante, pois dá muita confusão com a isomeria de posição, pois também nós vamos observar a mudança de posição, só que especificamente de um heteroátomo. E a tautomeria é um caso específico onde há o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio químico entre os isômeros. Começando aqui pelo primeiro caso, a isomeria de cadeia, nós temos compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, igual função orgânica, porém vão se diferir através das cadeias carbônicas. Se é uma isomeria de cadeia, então diferentes cadeias carbônicas é o que os isômeros irão apresentar. É interessante que a gente dê uma olhadinha como é que nós classificamos as cadeias carbônicas. Elas podem ser ditas abertas ou acíclicas quando há pontas livres de carbonos, fechadas ou cíclicas quando não há pontas livres. Quando tem uma parte aberta juntamente com a parte fechada, ela pode ser classificada como sendo mista. Saturada quando entre carbonos, especificamente entre carbonos, temos apenas ligações simples. Nas cadeias insaturadas, entre carbonos, nós vamos observar as ligações duplas e também triplas. Cadeias normais também são conhecidas como retas ou lineares, ainda assim também chamadas de não ramificadas. São aquelas que apresentam carbonos primários e secundários apenas. Quando a cadeia é ramificada, além dos primários e dos secundários, nós vamos ver os carbonos terciários e também quaternários. Homogênea, quando temos apenas carbonos entre carbonos, e heterogênea, quando há a presença de um heteroátomo entre carbonos. A aromática exige a presença de um anel benzênico, de um benzeno. Lembrando que todas as cadeias que são ditas não aromáticas são também chamadas de alifáticas. Relembrada a classificação então das cadeias carbônicas, bora lá dar uma olhadinha num exemplo aqui de isômeros. Aliás, será que esses dois compostos eles são isômeros entre si? A primeira coisa é a gente investigar a fórmula molecular dessas duas estruturas. Note que são hidrocarbonetos, apresentam apenas carbonos e hidrogênios. Aqui da esquerda nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Na direita nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos também. Ótimo, começamos bem. Hidrogênios, 3, 5, 7, com mais 3, 10 hidrogênios. E aqui nós temos 3, 6, 9, com mais 1, 10 hidrogênios também. A fórmula molecular para essas duas estruturas é C4H10. Então, já aí pode ser que eles sejam isômeros. É importante que toda vez que a gente observe a fórmula molecular, também veja se os compostos eles são diferentes, porque muitas vezes nós desenhamos a mesma estrutura, só que de uma maneira diferente, achando que são compostos diferentes, quando não são. Nesse caso, são duas estruturas diferentes, sim. Vale lembrar, perceba que a fórmula molecular indica que a quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro mais 2 em relação à de carbonos. Então, nós temos aqui CN, H2N mais 2, que era a fórmula geral dos alcanos. Note que essas duas estruturas apresentam apenas carbonos com ligações simples entre carbonos, então compostos que são saturados. A cadeia também é aberta. Bom, deixa eu ver aqui, o carbono é primário, aqui também é primário, né? No meio aqui o carbono é secundário, também aqui é secundário. Essa cadeia ela é classificada como sendo normal, reta, linear, também chamada de não ramificada. O composto aqui à direita nós temos carbonos primários, que são esse grupo CH3. E aqui no meio nós temos um carbono que está conectado a 3 outros átomos de carbono. Então nós temos um carbono terciário. Sendo assim, esta é uma cadeia classificada como sendo ramificada. Nós temos a presença da ramificação nesse carbono número 2, né? Então, ramificada. Butano e o 2-metilpropano, ambos de fórmula C4H10, porém que se diferem através
da cadeia carbônica. Um é de cadeia normal e o outro é de cadeia ramificada. Belezinha? Fácil identificar, né? É importante que a gente dê uma olhada na seguinte situação. Muitas vezes acontece esse erro aqui, ó. CH3, CH2, vou colocar um CH2 e a gente desenha o CH3 para baixo, né? E observe lá, fala assim, bom, bateu o olho, parece que o composto ele é ramificado, mas não é não. E simplesmente pegou esse grupo CH3 e desenhou aqui para baixo, né? Por algum motivo. Tá errado? Errado não tá, né? Mas talvez não seja a melhor forma de representá-lo, porque dá dúvida ou gera dúvida. Lembre-se sempre que os compostos orgânicos eles são tridimensionais. Eles podem então girar no espaço. Eu posso escrever essa mesma estrutura dessa seguinte maneira, ó, CH2, CH3. O que nós fizemos aqui foi pegar esse CH3 dessa ponta esquerda e jogar ele lá para a direita. E esse CH3 que estava aqui apontando para baixo, ele está aqui para cima. Mas as duas estruturas são exatamente as mesmas, que inclusive é a mesma estrutura dessa primeira aqui. Todas elas representam o butano desenhadas de maneiras diferentes. Então toma muito cuidado, que às vezes pode aparecer esse erro e a gente contar a quantidade de isômeros a mais do que deveria. Falando nisso, eu quero saber quantos são os isômeros de fórmula C5H10, por exemplo. Só que eu quero saber quantos são os isômeros de cadeia para essa fórmula molecular. Note que a quantidade de átomos de hidrogênio aqui é o dobro em relação à de carbonos. Então a gente pode pensar na fórmula geral CnH2n. Facilita bastante começar pela essa fórmula geral, porque a gente já começa a pensar em quais estruturas a gente pode desenhar, né? Essa fórmula aqui representa, ou pode representar, os alcenos, que também, então, pode ser a mesma fórmula para o ciclo alcanos. Então, observe bem, os alcenos apresentam cadeias carbônicas insaturadas por conta da presença da dupla ligação, em. E o ciclo alcanos, an, apresentam cadeias carbônicas saturadas, porém são cadeias cíclicas, né? Deixa eu ver se a gente consegue desenhar alguma estrutura aqui com 5 átomos de carbono. Então temos CH2 dupla, CH, CH2, CH3. Vamos ver se a fórmula bateu, né? 1, 2, 3, 4. Aliás, está faltando um carbono. Olha, só quase errei. Então, CH2, CH3. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Hidrogênios. 2, 3, 5, 7, com mais 3, 10. Ufa, agora deu certo. Nós temos a estrutura aqui do pente. No carbono 1 tem uma dupla ligação em... Isso é um hidrocarboneto, o pente-1-eno. E podemos desenhar com essa mesma fórmula molecular essa estrutura aqui. Vou jogar para cima um pouquinho dessa lusa. Agora sim. Um carbono, 2, 3, pegar mais um carbono, 4, fechou, 5. Perceba lá, são 5 carbonos, vou completar com os hidrogênios. Cada carbono fez 2 ligações, então ainda tem mais 2 hidrogênios para a gente completar aqui. 2 hidrogênios mais outros 2. Então, nós temos fórmula C5H10. Só que aqui nós temos o ciclo pentano, né? Então, note, o primeiro composto apresenta uma cadeia que é uma cadeia aberta, né? Insaturada, não ramificada. Esse segundo composto já apresenta uma cadeia que ela é fechada e saturada. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Essas duas estruturas apresentam, então, a mesma fórmula molecular C5H10, porém se diferem através do tipo de cadeia, sendo uma aberta ou outra fechada. É importante ressaltar que existem mais isômeros de fórmula C5H10. Especificamente, os isômeros de cadeia são esses, né? A gente pode até desenhar mais um de cadeia mista, uma parte fechada com uma parte aberta. É importante que a gente consiga olhar os exercícios e entender que muitas vezes ele pode perguntar para a gente quantos são os isômeros possíveis de uma fórmula molecular, ou então ele pode ser um pouco mais específico. Nessa fórmula molecular, quais são os isômeros de cadeia, por exemplo? Então a gente tem que indicar quais são especificamente os isômeros de cadeias, tá? Então cuidado lá e atenção. Os isômeros de cadeia são aqueles que apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma função orgânica, mas vão se diferir ali em relação às cadeias carbônicas. Na próxima aula, a gente fala um pouco sobre a isomeria de função. Até mais!